Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro e vamos à resolução de uma questão de eletrodinâmica, ok? Que diz o seguinte: um pesquisador produziu um novo material e, para investigar possíveis aplicações tecnológicas, estudou o comportamento elétrico de um objeto cilíndrico feito com esse material. Aplicaram-se diversos valores e diferenças de potencial, ΔV, a este objeto e mediu-se a corrente elétrica I que circulou por ele. Foi obtido então o gráfico ao lado. Com base nesse gráfico, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, o objeto apresenta um comportamento ômico apenas para diferenças de potencial entre 0 volts e 1 volts. Veremos, né? Veremos. A ideia é mais ou menos a seguinte: o que é um comportamento ômico e o que a questão quer dizer com isso, né? Com base na chamada primeira lei de Ohm, vamos colocá-la aqui. Primeira lei de Ohm. Opa! Primeira lei de Ohm. Assim. Bom, com base na primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial aplicada a um resistor de resistência elétrica constante produz uma corrente elétrica I neste resistor e que, se este resistor tiver uma resistência elétrica constante, então a diferença de potencial é diretamente proporcional à corrente. Nós podemos assumir o seguinte, que se e somente se esta resistência elétrica for constante, então a função estabelecida da diferença de potencial pela corrente elétrica, ou mesmo da corrente elétrica pela diferença de potencial, isso dá uma reta, né? Se esses dois valores são diretamente proporcionais, então nós devemos esperar uma... Isso ficou tão feio. Vou colocar uma retinha. Nós devemos esperar uma reta entre essas duas funções. Tá legal? Bom, o que significa isso? Que se nós devemos observar um comportamento ômico, ou seja, um comportamento que fala sobre resistência elétrica constante, isto deve remeter a um gráfico de V por I, ou mesmo de I por V, também uma reta. E isto acontece neste universo observado apenas entre 0 e 1 volts. No restante do tempo, nós não temos essa relação. Ou seja, o objeto apresenta comportamento ômico apenas para a diferença de potencial entre 0 e 1 volts. Perfeito. Isto está correto, né? Dado o gráfico da questão. 2. Quando submetido a uma diferença de potencial de 4 volts, vamos identificar isto, né? Nós queremos apenas a diferença de potencial de 4 volts, que aqui está. A resistência elétrica do objeto vale 20 ohms. Vamos ver. Nesta diferença de potencial de 4 volts, é identificada uma corrente elétrica de 200 cuid de unidade, miliampere. Então, nós podemos aplicar a primeira lei de Ohm, uma diferença de potencial aplicada no resistor R, gerando a corrente elétrica I. Quando nós temos 4 volts, o valor da resistência elétrica é igual, multiplica uma corrente que vale 200 miliamperes, ou seja, 200 vezes 10 na menos 3, que é o prefixo mili, este mzinho que aqui está. E, bom, agora temos a resolução matemática da coisa. Então, 4 igual a resistência elétrica R, que multiplica. 200 que multiplica 10 na menos 3 é o mesmo que 0,2. Então, nós temos o valor da resistência elétrica estabelecido em 4 dividido por 0,2. Como 0,2 é 1/5, 4 dividido por 0,2 vai dar 20. E a unidade de resistência elétrica é ohm.
Então, isso também está correto. Chegamos à conclusão de que isso também é uma verdade. 3. Para diferenças de potencial entre 1 volt e 3 volts, vamos identificar isso, né? A questão fala do que acontece entre 1 e 3 volts. A resistência elétrica do objeto é constante. Isso não é uma verdade. Por quê? O valor identificado como constante nesta reta aqui é o valor de 100 miliamperes. Reparou? Ou seja, a corrente elétrica é constante à medida que a diferença de potencial aumenta. Se nós observarmos a primeira lei de Ohm, diferença de potencial igual a R vezes I, uma vez identificada que a corrente elétrica é constante e que houve um aumento da diferença de potencial, isso só ocorre se houver também um aumento da resistência. Então, isso não é verdade. A afirmativa 3 é falsa. 4. Quando aplicada uma diferença de potencial de 2 volts, então estamos falando deste valor aqui, uma diferença de potencial de 2 volts, ou seja, nós temos uma corrente de 100 miliamperes, a potência dissipada pelo objeto é igual a 1 watt. Nós podemos calcular a potência pela expressão P igual a R vezes I ao quadrado. Sim. Nós também podemos calcular a potência pela expressão P igual a V quadrado sobre R. Com certeza. Mas em qualquer uma dessas equações, eu preciso da resistência elétrica, vou ter que calcular ela antes. Nós também podemos calcular a potência pela terceira equação, que é potência igual a corrente vezes diferença de potencial. E nós temos os dois valores. Então, vamos por aqui. A potência elétrica, quando a corrente é de 100 miliwatts, então 100 vezes 10 na menos 3, e a diferença de potencial é 2 volts, ou então agora esta potência vale 0,1 vezes 2, que vai dar 0,2 watts, que é um valor diferente de 1 watt. Portanto, isso também está errado. Está errado, não condiz com a realidade. Quais estão corretas? A 1 e a 2. Finalizamos mais uma questãozinha que fala sobre potência elétrica dissipada, análise gráfica e primeira lei de Ohm. Muito obrigado pela atenção. Nos vemos na próxima.